Gostaria de começar o diálogo aberto desta noite, dando boas-vindas a todos, informando que a reunião é gravada, né? Vai ficar gravada e registrada na Secretaria de Cultura. E vou pedir para que a nossa secretária adjunta de Cultura, Lúcia Martins, nos fale algumas palavras, nos dando boa noite. Lúcia. Boa noite, obrigada, Bira. Nós estamos iniciando uma gestão e com bastante foco e dando prioridade ao patrimônio aqui da cidade. Então, nós temos conosco o Glauco, que é um grande pesquisador, Nayara também, que é historiadora e pesquisadora, e o Bira, que não precisa apresentar, né? Já faz parte do patrimônio também da cidade, né, Bira? Então, nós estamos contando com essa equipe para dar continuidade ao que havia feito e avançar onde nós precisamos. Muito obrigada ao FAP, que está aqui com a gente, né, aos vários membros do Conselho, agradecer ao Manuel, que está aqui conduzindo diariamente o diálogo aberto, e estamos à disposição na Secretaria. Já conversamos uma vez com alguns representantes, e estamos lá dispostos e, na verdade, carecendo dessa parceria, porque nós não conseguimos construir nada sozinhos, nós construímos sempre em parceria, porque é um bem coletivo, todos nós queremos o melhor para o nosso patrimônio. Então, vou pedir para o Bira, por favor, se puder continuar e conduzir a nossa reunião, eu agradeço, Bira. Obrigada a todos por estarem aqui conosco. Tá, joia. Obrigado, Lúcia. Bom, eu vou pedir agora, né? Nós temos aí presente o vice-presidente da gestão 2018-2020 do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Selmo Roberto Santos. Eu gostaria também que ele proferisse algumas palavras aí para a gente iniciar a reunião. Selmo. Chegando agora, vamos falar um pouquinho sobre o que tem acontecido, porque a gente está na expectativa de que o Conselho seja empossado, e desde dezembro a gente nunca mais teve reunião do Conselho, que são as assembleias, e os membros do Conselho teriam que deliberar sobre os processos. Então, as aprovações dos processos estão sendo acumuladas, praticamente 3 meses de acúmulo de processos. Sabe, a imagem que sempre o Conselho teve é que é um órgão lento, demorado e retrógrado. Então, quando essa nova gestão, a última, que teve 2 anos de mandato e mais 1 ano de prorrogação devido à pandemia do ano 20, nós criamos uma comissão de profissionais dentro do Conselho que analisassem e deliberassem para serem aprovados dentro das assembleias. Então, quando o conselheiro chega nas assembleias, ele já tem uma pauta e já tem todos os processos analisados pelos técnicos. Então, ele vai poder seguir ou não a deliberação dada pelos técnicos, que é essa comissão que nós instituímos nesses últimos 3 anos. Isso facilitou muito e agilizou muito o processo. E a nossa última intenção agora é que seja eletrônico, né? Assim como a aprovação dos projetos todos da prefeitura são eletrônicos, não tem por que não o Conselho começar também a usar desse dispositivo. É uma coisa que já estava acontecendo no fim do mandato, mas, infelizmente, não houve tempo hábil para poder conseguir fazer isso. E eu queria agradecer a todos a abertura que está nos dando para a gente continuar o trabalho de gestão passada. Obrigado. Obrigado, Selmo, pela participação e pelo trabalho realizado na gestão 2018 e 2020, já sabendo que já houve a sua recondução pela associação para a próxima gestão, né? Vou pedir também a palavra do Ricardo Reut,
que é o presidente do Contur, na atual gestão. Ricardo. Opa, boa noite para todos. Espero que estejam todos bem aí. Eu estou, né, como conselheiro do Contur, conselheiro não, né, como presidente do Contur agora nessa gestão. É uma gestão, na prática, só até o final desse ano, mas na última reunião até tivemos algumas participações do pessoal de cultura. Uma das coisas que foi falada é justamente a importância dessa relação, né, entre cultura e turismo, essa importância da gente atuar em conjunto, cultura e turismo, já porque na prática é a mesma coisa, né? O turista vem atrás da cultura e o turismo ele ajuda a cultura a ter público. Então, eu acho que estreitar esses laços e a gente poder começar a fazer trabalhos em conjunto, fortalecendo, indo sempre para a mesma direção, acho que é extremamente importante, né? E fazer uma menção também ao nosso colega Jorge, né? Faleceu ontem de Covid, infelizmente, mas que participou bastante, extremamente ativo, e vai fazer muita falta agora para o processo nosso, né? Tanto na prefeitura, quanto no Contur, quanto em todas as ações que ele tinha aí, né? Então, espero que a família se conforte e que Deus possa ajudar todos. Mas vamos tocar e vamos aproveitar esse começo de gestão com força e com parceria, né? Todos convidados aí para as reuniões do Contur também. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado aí pela oportunidade. Ricardo, você citou bem aí o Jorge, né? Nos pegou de surpresa a notícia fatídica aí do seu falecimento. Um funcionário exemplar, uma pessoa que realmente fará muita falta, não somente aí aos familiares, aos amigos, mas à prefeitura municipal. Tinha um excelente funcionário, muito dedicado, trabalhador, não fugia de nenhum compromisso, de nenhuma obrigação. Sim. E até mesmo em horários extraordinários eu sempre encontrava com ele. A gente trabalhou muito junto no carnaval, aliás, nos carnavais, né? Fazendo ali a dispersão. Então, nosso saudoso já amigo Jorge vai deixar muita saudade. Um abraço onde ele estiver. Não podia deixar, né, de citar ele aqui. Com certeza. Muito bom. Bom, pessoal, eu que agradeço. Bom, dando continuidade à pauta, gostaria agora de pedir que os presentes, né, que ainda não falaram, se apresentassem para que a gente possa dar continuidade. A gente está com um número ainda pequeno de participantes, acredito que vai chegar mais gente aí. Mas, então, vou pedir a palavra já a todos se apresentarem, começando por ordem, e vou pedir, então, para a Bruna que foi a primeira a chegar. Olá! Oi, Bruna. Boa noite. Eu sou a Bruna Panegassi. Estou, né, como assessora da cultura nesse momento. E... enfim, o que vocês precisarem, estou lá, podem contar comigo. Bacana. Bom, a Natália Lemes, né, do Conselho Municipal de Cultura. Natália? A Natália, ela escreve, Bira. Ela está falando... ok. Oi. Ok. Se puder colocar, aí ela já colocou aqui, ó, meu nome é Natália, tenho 32 anos, tá virando tradição, eu geralmente sou o porta-voz da Natália aqui. Bacana. Meu nome é Natália, tenho 32 anos, sou artista visual e diretora de artes, participo do COMUC, do Conselho Municipal de Cultura aqui de Mogi, sendo a representante da cadeira de artes plásticas e visuais. Ontem foi a reunião de artes plásticas e visuais, a Natália falou muito aqui, sempre no chat, mas foi bem legal, muito bom. Legal. Vou pedir, então, também para o Bruno, ele também está presente, se apresentar aí. Olá, boa noite a todos e todas e todes. Me chamo Bruno Churusca, moro na Vila Jundiaí, faz 4 anos que moro aqui em Mogi das Cruzes, e hoje eu venho representando um grupo de trabalho que a gente vem discutindo sobre a memória e o
o acervo e a memória coletiva, através da visão do audiovisual, né? Nós acreditamos que o futuro da memória, ela vai se passar também pelo audiovisual. A gente tem como norte nossos trabalhos, pensando nos 500 anos de Mogi, visto em conta que a gente tem 460 anos, né? Então, a gente vem pensando como as melhores maneiras que a gente consegue, né, alinhar junto com a história, né, também colocar essa parte contemporânea, para que a gente possa se precaver para esse futuro que vai vir, né? Porque a gente tem 460 anos e a gente ainda tem uma certa dificuldade quando a gente se fala sobre a questão de indexação, né, as questões de pesquisa através das plataformas de audiovisual. Então, é isso, gente. Uma boa noite. Bacana. Bom, vou passar a palavra para o nosso historiador, Glauco Riccielli. Opa, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar com vocês hoje, né? Eu sou historiador, pesquisador, estarei, né, daqui a um tempo ainda, tem uma questão ainda jurídica para estar resolvendo, né? Diretor de Patrimônio e Fomento, né, a convite da nossa secretária Kellen e do prefeito, e quero muito, né, poder estar fazendo pela cidade, né, o que nós já fazemos como pesquisador, né? Então, o Grupo da Cultura hoje, junto com a Nayara e o Bira, a gente tem muito trabalho, né? E também a Juliana junto vai ajudar bastante nessa relação do fomento, né? E acredito que nós estamos numa fase muito boa, né? Acho que dos últimos 30 anos, acho que é a melhor fase do patrimônio histórico, né? Nós temos um protagonismo muito forte do CONFAP e nós contamos com esse protagonismo e queremos dar mais, né, oportunidade para esse órgão, junto com os outros também, como o Contur, e fazendo parcerias, né? O patrimônio da cidade tem muito a ganhar, né? E aproveitando também, né, um dos focos nossos é trabalhar a descentralização do patrimônio. Nós temos muitos patrimônios no centro, mas também temos as diversas áreas da cidade que nós devemos dar um olhar para essa região que está muito carente, né? E necessita de roteiros, de pesquisa e de informação para o público, né? Levar informação o quanto antes, porque é perceptível o quanto que o mogiano ele gosta da sua história, gosta de conhecer e ele respeita. Então ele quer conhecer e precisa de informação e falta isso. Então esse é um dos objetivos nossos nessa nova gestão. Legal, Glauco. Nayara. Oi, boa noite, sou a Nayara, também estou agora como, né, parte da equipe de Fomento e Patrimônio Histórico. Também estou chegando para somar nessa parte do patrimônio, como o Glauco falou, né, buscar outras formas, não só no centro, e também outras formas de patrimônio imaterial, outras narrativas que a gente possa construir a nossa história de forma diversa e abrangente. Ok, Nayara. Juliane? Boa noite, pessoal, tudo bom? Sou a Juliane. Hoje eu estou na divisão de fomento, né? Eu sou da área de comunicação, marketing, gestão, área bancária por um tempo também, e estou bem feliz com a equipe, porque feliz e grata, né, por poder caminhar juntos com uma galera que está bem disposta, com muitas ideias e com muito planejamento para poder colocar muitas coisas em prática, tá? Então, a divisão de fomento vai procurar abraçar essas ideias, fazer ligações com empresas e tudo mais, para a gente ter novas formas, né, de realizar esses planos, tá bom? Então, obrigada, boa noite, vamos que vamos. Vou convidar agora o nosso amigo Geraldo Monteiro Neto. Gente, muito boa noite, prazer estar aqui de novo com vocês, né, o pessoal está habituado a me chamar de Neto, vocês fiquem à vontade para me chamar assim também, mas quem quiser chamar de Geraldo também, tranquilo, eu gosto demais do meu nome. Eu sou professor, trabalho na Secretaria de Educação no Departamento Pedagógico já há alguns anos, sou arte educador de formação, então eu sempre trabalho na questão do ensino de música e de artes, dando formação para professores, produzindo material. Embora não seja historiador, sou pós-graduado em História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira. Isso é uma coisa que eu estudei mais recentemente, tem essa pós, então é um tema que me interessa bastante, tenho levantado algumas informações nessa área, e estou procurando, na medida do possível, participar de todos os encontros do Diálogo Aberto, para ir mantendo esse contato, esse diálogo bem sadio
com a Secretaria de Cultura, com a equipe que estou conhecendo e com os artistas, com os diferentes grupos, para ver em que medida a educação pode colaborar e pode dialogar com os diferentes setores. Esse é um tema que, com certeza, nos interessa muito. Bacana. Neto. Guilherme Cota. Guilherme, nos ouve? Bom, vou passar então a palavra para o Acme. Acme-san. Se o Gui estiver por aí e quiser escrever, só para se apresentar, viu, Guilherme? Pode ser via chat aí também. Olá, boa noite. Sou o Acme. Estou aí também somando aí na Secretaria de Cultura com esse time aí pesado. Hoje eu vim aí para aprender um pouquinho mais aí sobre o nosso patrimônio, conhecer mais coisas aí através de vocês. Estamos aí para aprender, para somar. É isso. Bacana, Acme. Gustavo de Castro Lima. Oi. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Sou músico. Salve, Neto. Sou músico, sou educador musical, arte educador, em Mogi, em São Paulo. E na minha formação e na minha pesquiso aí há uns 20 anos, um pouco mais, os grupos tradicionais, ditos tradicionais populares, né, pelo Brasil, e a cultura afroatlântica. Então, me interessa como patrimônio imaterial também, embora eu esteja participando de todos os diálogos abertos, assim como o Neto colocou, para tentar entender de uma forma mais ampla as necessidades da classe artística, dos atuadores na cultura de Mogi. Obrigado pela oportunidade. Show, Gustavo. Convidar o Paulo Ferreira. Opa, salve, salve. Eu sou Paulinho Ferreira, sou produtor audiovisual há quase 30 anos, né? E produtor cultural também há alguns anos também. Eu não sei quantos, porque são assim que as oportunidades surgem para poder trabalhar uma produção cultural, eu nunca deixei de me envolver. E também faço parte do Conselho de Cultura, né, no segmento do audiovisual, né. Também faço parte do grupo que o Bruno apresentou aí de trabalho em cima do acervo de memória do audiovisual de Mogi região. Legal, Paulo. Convidar também a Beatriz Ataídio, acabou de entrar para se apresentar. Beatriz, nos ouve? Se quiser se apresentar pelo chat também, fica à vontade, como o Manuel já lembrou. Então eu vou pedir para o Osmar Panegassi, arquiteto Osmar Panegassi. Boa noite. Boa noite, Osmar, tudo bem? Boa noite. Tudo bom e vocês? Tudo jóia. Eu sou arquiteto. Você já me conhece, eu sou arquiteto em Mogi. Sou mogiano. Sou mogiano de coração, inclusive, né? Não só de nascimento, mas eu adoro essa cidade. Constitui minha família toda nessa cidade. E o que eu tenho também eu ganhei nessa cidade. Então, eu estou participando aí dessa reunião de vocês aí, apoiando a cultura, né? E eu sempre apoiei, fiz alguns trabalhos, inclusive, na cidade de preservação do patrimônio histórico. Eu sempre tentei preservar dentro
das características que os projetos me apareceram, né? E procuro fazer uma coisa consciente da conservação do patrimônio histórico, né? Visando também sempre a questão da preservação do patrimônio histórico, né? Lá atrás eu já conversei com vários secretários, dei algumas ideias e é isso. Vamos lá, mais para frente a gente vai conversar mais. Legal. Muito bacana a sua presença, Osmar. Obrigado. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Manuel, nosso diretor de cultura. Ele vai ter algumas apresentações para fazer aí para a gente agora. Manuel, com você. Beleza, Bira, obrigado. Boa noite a todas, todos e todes. Quem não tinha falado ainda, um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite especial para falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre o patrimônio histórico, material e imaterial, né? E queria lembrar que o Bira já apresentou o diálogo aberto no início, e eu queria dizer que tem um dado importante aqui, que esse ano o diálogo aberto ele vai ter 4 datas já estabelecidas desde o começo do ano, tá? Então essa rodada primeira agora, que está sendo em fevereiro e março, a segunda rodada que vai ser em maio e junho, a terceira que vai ser em agosto, setembro, e a quarta que já vai ficar marcada para novembro ou dezembro. Então, como a nossa conversa aqui do patrimônio está sendo já em março, então a gente já sabe que vai ser março, junho, setembro e dezembro, sempre no comecinho desses meses, tá? Está sendo no comecinho de março, vai ser no comecinho de junho, no comecinho de setembro, no comecinho de dezembro. Então, isso também é legal porque a gente já garante que a gente vai ter essas datas para conversar, para acompanhar o que foi discutido, ver o que tem de devolutiva, o que está sendo implementado, o que está sendo planejado para os próximos períodos e por aí vai. Também queria dizer que a gente está fazendo em todos os diálogos abertos uma estratégia aqui de comunicação rápida, a gente está tentando pelo menos. Eu vou colocar aqui no chat, acabei de colocar aí, um link de um grupo de WhatsApp, que não é para a gente para encher muito o saco, não. Eu sei que está todo mundo de saco cheio de grupo de WhatsApp, principalmente nesse momento da pandemia, né? Mas é para a gente realmente ter um diálogo rápido, uma comunicação rápida. Inclusive, a ideia desse grupo é até que só a gente consiga mandar as informações quando for convocar para alguma coisa, quando for, enfim. E se a gente for fazer debate, deliberação, a gente faz em outro canal, tá bom? E também dizer que logo a gente vai lançar uma pesquisa, a Cultura vai lançar uma pesquisa que a gente também está querendo entender como está chegando a comunicação da Secretaria de Cultura para todas, todos e todes. Então, a gente vai lançar essa pesquisa para saber como está chegando a comunicação, se não está chegando, quais os meios que vocês, né, que as pessoas elas estão conseguindo acessar as informações da cultura, se não estão, tá bom? Até para a gente ter uma medição sobre isso. E aí, por fim, gostaria de dizer que daqui a pouquinho a gente vai começar o bate-papo, tem uma mãozinha aqui no aplicativo aí, que quem quiser falar pode levantar a mãozinha, a gente vai tentando dar uma olhada na ordem, a gente vai se balizar por isso aí para a gente ir dando a palavra. Para isso, vou fazer o que eu vim fazer aqui de fato aqui agora, depois desses recados, que é fazer uma apresentação rápida sobre a Secretaria de Cultura. Então, para a gente mostrar um pouco como é que está organizada hoje a Secretaria de Cultura. Vou pedir só para vocês me confirmarem se está chegando a apresentação aí. Eu estou compartilhando. Sim. Chegando? Está chegando, sim. Legal. Então, rapidamente dizer que a nossa secretária de Cultura é a Kellen Chacon, assessorada, né, como adjunta com a co-secretária, né, a Lúcia Martins, que se apresentou agora há pouco, deu as boas-vindas lá no começo da reunião, está por aí com a gente também. Nós temos, dando assessoria aqui, uma divisão de projetos especiais com a Solange Urbano, aqui uma assessoria de programação cultural com o Márcio Pial, que é o nosso caçulinha que está chegando na secretaria agora, a assessoria de formação de arte e cultura com a Bruna Panegassi, como ela também se apresentou agora há pouco,
Nós temos o Glauco Riccielli como nosso diretor do Departamento de Fomento e Patrimônio. Nós temos aqui a Juliane Maia, que está aí também, na cadeira de captação, gestão de fomento e patrimônio. Então, ela está bastante debruçada nesse primeiro momento, até de uma maneira inovadora dentro do histórico da Secretaria, né? Na parte de estruturar todos esses mecanismos de fomento, de captação de recurso, de prospecção, de parcerias. Então, a Juliane Maia está aqui. Logo abaixo dela, a gente tem a Simone, como assessoria contábil, que tem o objetivo de nos assessorar, tanto a população quanto a gente, público interno da Secretaria, na parte de assessoria contábil, mas, sobretudo, uma coisa que pega muito forte para a gente, que é a prestação de contas, né? Então, também no sentido de olhar para a melhoria dessas atividades, dessas ações, dessa parte, dessa etapa do processo importante, né? De mecanismos de fomento como o LIC, né? Lei de Incentivo à Cultura, PROFAC, Programa de Fomento à Arte e à Cultura. Nós temos aqui a Nayara Moura, que também está aqui presente à reunião hoje na divisão de museus, nossa historiadora. Temos uma divisão de formação patrimonial, que ainda não está definida a pessoa, mas nós temos essa cadeira aqui também. A divisão de equipamentos públicos, uso e manutenção, com Orlando Pagnani, que trabalha justamente o cuidado, né, a zeladoria com os nossos equipamentos públicos. E nós temos aqui o nosso querido e um patrimônio do patrimônio aqui, nosso técnico Birajara Nunes, que é talvez a pessoa mais conhecida e mais longeva quando se trata de patrimônio aqui na Secretaria de Cultura, né? Que bom que a gente tem ele, que está conduzindo a reunião aqui hoje. Já aqui no Departamento de Cultura, então estou aqui fazendo essa coordenação do Departamento de Cultura, nós temos a divisão de audiovisual e artes visuais, com o Beto Malvão. Nós temos a divisão de cultura popular, tanto popular tradicional quanto popular urbana, também cultura afirmativa, com o nosso querido Acme San, que está por aí, e a divisão de artes cênicas, ou como ele gosta de dizer, artes vivas e literárias, que é o MEISO. Então, assim está dividida a nossa secretaria, até é legal a gente mostrar para saber, dependendo do que for o assunto, para saber com quem a gente pode conversar mais objetivamente. E, por fim, os 3 princípios que devem nortear a nossa atuação nessa gestão: a participação, tanto a participação da coletividade artística e cultural na construção de políticas públicas, na construção de ações, né, na política pública, quanto também a participação cada vez mais crescente da população em geral. O Glauco acabou de falar de descentralização do patrimônio aqui, né? Então, da descentralização também dessa participação, para que toda a cidade possa participar. Vamos ocupar a cidade, mas também que a cidade ocupe a secretaria e as ações da secretaria. Nós temos outro princípio, que é da transparência. Essa apresentação que eu estou fazendo aqui, ela já é uma demonstração, um exemplo disso, né? Então, mostrar como que a secretaria está organizada mesmo. É importante, não pode ser segredo para ninguém, né? É uma informação pública. E também, por último, a inovação. Já falei de algumas cadeiras que são inovações aqui no nosso organograma, mas tem outras coisas. E a inovação aqui necessariamente não é aquela coisa que é mirabolante, genial, a primeira vez. Pode ser que sejam coisas que a gente tenha tentado fazer durante vários anos e não tenha conseguido, então a gente está buscando também aplicar isso agora, né? Esforçar também. E dentro disso, decorrente desses três princípios, alguns outros pontos-chave, como a descentralização das ações, que a gente falou. O Neto acabou de falar na apresentação dele aqui, né? Por exemplo, ações de transversalidade, cultura e educação, que podem propiciar, por exemplo, descentralização de ações culturais na cidade. E, por último, a diversidade, que é a ideia de realmente atender a toda a diversidade da nossa população. Ou seja, são coisas que sempre foram abordadas, mas a gente está com a ideia realmente de buscar caminhos para aprofundar essas ações. É isso, Bira. Aí só lembrar que daqui a pouquinho, quando você achar por bem aí, viu, Bira, vamos tirar uma foto da galera. Não sei se a gente podia fazer agora já, para aproveitar que acho que tem um número bom. Depois a gente começa o bate-papo, pode ser? Manuel? Pois não. Eu queria só tirar uma dúvida. Eu dei um print aqui para não perder aquele diagrama.
E aí tem alguns nomes que não aparecem, mas você mencionou. Então, por exemplo, eu peguei aqui que eu anotei a divisão de projetos especiais está com a maestrina Solange Urbano, não é isso? Isso. Aliás, mande um beijo para ela, muito saudade dela. Mas eu também não consegui anotar a divisão de formação patrimonial. Então, é porque eu disse que a gente está em aberto ainda. Ah, perfeito. Então foi essa parte que eu perdi. Então tá bom. Ok, obrigado. Vamos tirar a foto, então? Podemos abrir a câmera aí, quem puder? Rapidamente. Podemos? Aí, olha que foto bonita. Não vou nem falar para a Natália ligar a câmera porque ela está sem câmera ali. Vamos lá, atenção. 1, 2, 3. Só um minutinho. A Natália só no kkk. Quase que saiu seu kkk na foto, Natália. Aí, ficou legal, ficou ótima. Seguimos, Bira, com você a bola. Bom, beleza. Eu estou na anotação aqui. Bom, já tirou o print da tela, então agora eu gostaria de abrir a palavra aí para todos os participantes colocarem os seus apontamentos, o que está bom no patrimônio, o que não está, o que pode melhorar, o que vocês esperam para esse próximo período que está iniciando agora na gestão da cultura e especificamente hoje no debate a gestão do patrimônio histórico. Está aberta a palavra. Posso começar por mim, se alguém não quiser falar. Selmo, com a palavra. Então, vamos lá. Sabe o que eu não percebi, Manuel? Em nenhum momento você falou sobre o Plano Municipal de Cultura. Então, foi um trabalho árduo, feito com várias mãos, né? E é um plano de 10 anos. Começou a vingar no ano passado, 20, e vai até 30. Então, estão sendo implementadas muitas tarefas, os vários eixos. Não quer dizer que a gente tem que seguir, mas é que a gente não pode jogar no lixo um trabalho tão denso e tão importante, né? Porque não tem dono isso aí. Isso é nosso, é um patrimônio nosso. Então, o Plano Municipal de Cultura, eu não vi nenhuma referência dele, o que me dá estranheza, entendeu? Então, eu gostaria que você explicasse para nós como o plano contempla todas as áreas culturais da cidade, não é? E o patrimônio faz parte. E a gente tem uma série de reivindicações que vêm sendo feitas e que nós apresentamos para todos os candidatos quando houveram as eleições e que estão lá para ser conversado e pontuadas. Então, vamos dizer assim, é uma pauta que o Conselho tem e nós vamos até desafinar a corda, manter batendo em cima das coisas que a gente acredita. Tá bom? Bom, o Neto também pediu a palavra, Neto? Desculpa, não abaixei a mão, era só para tirar aquela dúvida daquela hora com o Manuel, que eu estou anotando aqui. Desculpa, esqueci de clicar para baixar a mãozinha. Pronto. Não, tudo bem. Falha minha. Não, tranquilo. Bom, vou começar a fazer algumas provocações aí, iniciando pelo... Então tá tudo bom no patrimônio histórico, né? Ninguém tem nenhuma queixa. Tá tudo em ordem. O Bruno Casarão dos Duques tá de pé. Então, se é assim, eu vou falar. Casarão do Chá já tá restaurado, tá bom. Ô, Bira, então, vou começar a provocar. Vou dar uma diabujanra aqui. Ô, Bira, já que você provocou, então, assim, como você está entrando direto no assunto, deixa eu então só fazer essa consideração sobre a fala rapidinho do Selmo, porque aí a gente abre a palavra e aí a gente faz o seguinte, eu vou anotando, eu vou auxiliando você na anotação aqui das falas, e depois a gente faz uma rodada de falas e na sequência a gente de repente a gente faz dá uma pincelada geral, tá bom? Vamos lá, Neto, vamos comentar. A hora é agora. Eu não falei de nenhuma coisa objetiva, mas é óbvio que o Plano Municipal de Cultura ele é a nossa
nossa bússola maior dentro do nosso trabalho, tá? E a gente, na verdade, falou um pouquinho sobre como a gente vai proceder, como a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, no plano está considerado muito a parte de descentralização das ações, o que a gente colocou lá, né, da participação popular também está bastante contemplado, a parte de transparência está bastante contemplado, e tem várias inovações no plano que foram pensadas, mas que a gente não conseguiu ainda, em geral, não falo como essa gestão, mas falo como Secretaria de Cultura, ainda implementar, né? 2020, na verdade, nós estamos em 2021 agora, então, assim, pode ter certeza que o Plano Municipal de Cultura, ninguém vai sequer tirar os olhos dele, ele tá impresso na minha mesa lá, meu livro de cabeceira, entendeu? Não pode ficar tranquilo. Não mencionei porque a gente, na verdade, estava aguardando para a gente começar a falar nessas provocações que vocês com certeza fariam. Então, tá certo, já está mencionado aqui. Seguimos. Então, eu vou seguir aqui pela manifestação. Eu vou passar para o Bruno Churusca. Bruno. Bom, vamos lá, gente. Eu trago 3 perguntas, né, do nosso grupo, né. A primeira é: como está funcionando o acesso do acervo histórico, em especial do audiovisual? 2, se existe um inventário dos acervos dos equipamentos culturais para que possamos saber as condições atuais e ajudar a elaborar propostas para fortalecer o trabalho da preservação e acesso à memória da cidade. E 3, se existe algum plano de indexação já da prefeitura pensando em arquivamento em sites, né? Se existe algum projeto visando a pesquisa. Bom, são essas nossas considerações. Você pode só repetir a segunda, por favor, que eu estou anotando aqui e eu perdi a segunda. Se existe um inventário dos acervos e dos equipamentos culturais, né, para que a gente possa também analisar, para a gente poder sugerir novas medidas também, né, para a gente entender como que está funcionando hoje. Tá. E a terceira é se existe um plano de digitalização, é isso? Isso, existe um plano de digitalização e pesquisa no momento, né? Se como que está isso daí, se vocês têm algum tipo de plano principalmente para pesquisa, né? Beleza. Neto. Vamos lá, eu anotei aqui 4 pontos, mas é bem rapidinho. O primeiro deles, na verdade, é uma divulgação que eu tenho procurado fazer, que eu acho que a este grupo interessa bastante. Eu vou chover um pouco no molhado, porque muitos de vocês já me ouviram falar disso, mas alguns ainda não. No ano passado, a gente trabalhou bastante na Secretaria de Educação, usando como material de estudo de um curso que a gente ofereceu para os nossos professores, um riquíssimo acervo que está num portal que é a Memória Digital do Congado de São Paulo. Então, eu tenho sempre mencionado, porque muitos de vocês você conhecem, mas talvez alguns aqui não, e que é um portal que reúne muita coisa de um patrimônio muito precioso e material da nossa cidade, que são as nossas congadas, marujadas, moçambiques. Então, eu vou enviar o link aqui no chat. Quem ainda não conhece esse material, né, é o mdcsp.com.br. Eu recomendo demais que vocês se cadastrem, porque lá está reunida muita coisa, gravações, documentários, enfim, sobre essa manifestação. E a gente tem estimulado os nossos professores a pesquisar isso. Então, primeiro, essa divulgaçãozinha. Aí tem outros 3 pontos que eu queria tocar. Um deles eu conversei com o Bira certa vez. Eu vejo muito pouco se falar, e isso não é uma cobrança, é até um pouco de admissão de uma certa ignorância da minha parte, mas eu cheguei a participar do Confap, então tive contato com várias figuras, né, ilustres que conhecem a questão da arquitetura da cidade. Muito pouco eu vejo se falar, por exemplo, da Mesquita de Mogi como um patrimônio arquitetônico da cidade, e é um espaço que eu considero belíssimo. Eu, uma oportunidade, tive lá, tirei inúmeras fotografias em vários cursos e aulas que dou, inclusive no ensino médio, faço questão de falar e mostrar, e é um espaço que eu gostaria que fosse um pouquinho mais culturalmente divulgado, para que as pessoas conhecessem, porque ele tem traços arquitetônicos muito peculiares da cultura islâmica, que são muito belos. Eu ainda não tive a chance de conhecer o templo budista, que foi inaugurado alguns anos atrás, lá perto do campo de golfe, então não posso afirmar com segurança como é que ele é da questão arquitetônica, mas acho que valeria a pena pelo menos algum estudo, alguma coisa. Eu conheço o templo budista de Suzano, que esse sim, eu entendo como precioso também para quem se interessa por arquitetura oriental e tudo mais. E aí o maior ponto que eu queria colocar é o seguinte, também nesta formação do ano passado, que nós demos para professores, a gente quis tratar um pouquinho de arte indígena, de cultura indígena,
e eu encontrei pouquíssimas referências, pouquíssimo material sobre povos indígenas de Mogi das Cruzes especificamente. Eu tenho conhecimento, por exemplo, de uma comunidade terena que nós temos aqui em Mogi, mas eles não são originários de Mogi. Eles vieram para cá, final da década de 70, década de 80, e se instalaram aqui, né? Mas dos povos originários de Mogi, a única referência que eu tenho é um texto que o Auro, que vocês conhecem, acho que ele ainda está na biblioteca ainda, o Auro? Está sim. O Auro, muito querido, preparou para nós um texto que apontava alguns dos povos que habitavam a região de Mogi. Então, acho que seria muito interessante até para as escolas e tudo mais, se, já que nós temos aqui pesquisadores como é o Glauco, historiadores, se a gente conseguisse reunir um pouquinho mais de material sobre esse tema para trazer para as nossas crianças, né? Porque eu acho fundamental que se trabalhe cultura indígena, como eu falei, eu fiz pós nessa área, e sobre os povos indígenas daqui de Mogi, a gente encontra muito pouca coisa. Beleza. Anotado tudo aqui, né, Tô? Passar para o Osmar Panegassi agora. Bom, eu tenho algumas, pela minha vivência que eu já passei com relação a alguns projetos em Mogi, e até teve uma época que no início da minha conversa aí, eu falei a respeito de que eu tinha proposto para alguns secretários de planejamento, na época, de se fazer uma lei onde existisse incentivos na lei e da cidade, enfim, ou se fosse a partir do patrimônio histórico, não sei bem por onde seria, mas que incentivasse o comerciante, a pessoa que tem um prédio que é determinado do patrimônio histórico, para que ele tivesse algum benefício se ele preservasse as características históricas deste prédio. Eu acho que aí seria uma solução para toda essa guerra que existe inúmeras vezes aí, de a gente tentar preservar o patrimônio histórico, as casas, o comércio, enfim, que acaba se perdendo ou se fazendo uma coisa do dia para a noite, para demolir, para deteriorar, enfim, não preservando, por falta realmente de incentivo a quem tem o poder econômico sobre a coisa. Porque se quer que conserve o patrimônio histórico, as construções, ele tem que ter um incentivo para ele poder, digamos assim, preservar, né? Investir, né? Eu vejo que na região aí do patrimônio histórico, existem muitas casas que estão assim abandonadas, sem pintura, sem isso e aquilo. Então, eu acho que isso poderia ser provocado até pela associação comercial, a gente ir até lá e fazer algum tipo de exposição. Eu falo a gente, desculpa, vocês aí da cultura, fazer uma exposição do que poderia ser essa lei no Sim Comércio, porque aí envolve os comerciantes, mostrar para eles que se a gente melhorar as fachadas, preservar a cultura através da arquitetura, nós vamos ter uma cidade até mais atrativa para o turismo, para a visita, enfim, é uma coisa assim que eu já vi em outras cidades, que eu tive lá em Pelotas. Putz, aquela preservação que foi feita em Pelotas foi um negócio fantástico. Eu tenho até um livro que está emprestado para uma colega nossa, eu gostaria até de passar para o Bira depois, para ele dar uma olhada nisso, porque é um trabalho que eles fizeram lá, voltado com o comércio, e que teve um resultado fantástico lá. Então, é isso que é a minha proposta como arquiteto, e que eu enfrentei muitas vezes, porque assim, você pega um projeto para fazer, onde tem um patrimônio histórico, mesmo que não esteja no raio do patrimônio histórico, mas você identifica que é uma casa que tem um potencial. Então, o que acontece? Quando você fala em preservar, a pessoa que tem que é dona do negócio, que às vezes herdou,
que às vezes comprou lá atrás, que nem sabia que era uma coisa assim de um patrimônio histórico, acaba falando, pô, mas que vantagem eu levo em preservar isso? Por quê? Porque o comerciante, a pessoa que tem o negócio, ela quer ver o retorno financeiro das coisas. Não só o retorno cultural, mas ele quer o financeiro do negócio. Eu estou vendo como um arquiteto que eu lido com o comércio, eu lido com a construção civil, eu faço prédio, eu construo residências. Agora, qual é o retorno? Qual é a vantagem que a pessoa tem em preservar o patrimônio histórico, né? Então, eu acho que a gente precisaria trabalhar aí uma lei, né, onde a prefeitura pudesse dar alguma isenção de imposto, sei lá, eu não entendo, nessa parte eu não tenho muita vivência para passar para vocês, mas eu, do lado de cá, o lado empresarial do negócio, vejo que o que está faltando é isso, para que a gente tenha um retorno rápido e eficiente, porque senão nós vamos ficar naquela briga, o pessoal de arquiteto que quer preservar, a cultura que quer preservar, vira lobo mau na história do Chapeuzinho Vermelho. Então, essa é a minha postura que eu sempre falei, sempre expus para os secretários e as pessoas, mas eu nunca tive ouvidos para isso. Então, eu estou aqui tendo essa oportunidade de expor essa ideia. E sou aqui, o Bira sabe também, que eu já fiz, eu sou um defensor dessa questão de nós preservarmos o patrimônio em Mogi, que eu acho que tem um retorno financeiro muito legal. Eu acho que em termos turísticos e em termos comerciais, nós podemos melhorar muito a cidade em função disso. É isso que eu tinha que falar. Perfeito, Osmar. Vou pedir agora a palavra para o Ricardo. O Osmar finalizou falando de turismo. Nada melhor que o presidente do Conselho de Turismo que levantou a mão aí para falar, né? Então, legal. Obrigado de novo aí pela oportunidade. E acho que era um pouco desse link mesmo que eu ia fazer, tá? Que o Osmar trouxe. Então, na verdade, são 2 pontos importantes. Eu vou começar pelo que o Osmar, depois por um outro ponto que eu acho bem importante. Mas o primeiro que eu sempre imagino o turismo como um dos fatores de preservação do patrimônio histórico, né? Porque ele cria justamente esse interesse que o Osmar estava falando. A partir do momento em que a gente tem um patrimônio histórico linkado ao turismo, as pessoas vão ir lá para visitar e aí você começa a ter um interesse tanto de eventuais patrocinadores que podem ter interesse em expor os seus produtos, né, ou criar marcas, como, por exemplo, uma camiseta com o logo daquele local onde a pessoa foi, né, brindes e coisas para serem vendidas, no melhor estilo Disney, né, com uma lojinha aí no final, mas também temos aí a oportunidade de ganhar com um ingresso mesmo, pode ser cobrado do visitante, né, desde que você tenha uma possibilidade interessante aí de visitação. E aí eu entro no outro ponto que eu acho fundamental, que é o desconhecimento por parte tanto da população de Mogi quanto, né, de outras pessoas de fora de Mogi, pior ainda, né, de fora de Mogi, do patrimônio histórico e também do patrimônio turístico da cidade de Mogi das Cruzes. Porque quando a gente entra nesse ponto, né, a gente começa a ter uma condição aqui em que a pessoa vem para Mogi, ou o próprio mogiano vem para Mogi e não sabe o que visitar. Eu já tive por diversas vezes em reuniões, quando eu citei, eu sou professor do Senac também, e trago meus alunos eu sou professor de turismo do Senac, trago meus alunos para visitarem aqui o Centro Histórico de Mogi. Então a gente passa pelo Casarão do Carmo, a gente passa pela Casa da Guiomar, a gente vai lá no Museu dos Expedicionários, a gente vai na Pinacoteca,
E aí, comentando disso em algumas reuniões, eu cheguei a ter secretários, né, de Mogi falando, poxa, o Ricardo está falando aí de um monte de museu que eu nunca ouvi falar. E aí a gente entra num ponto extremamente importante. Como é que eu vou preservar, por exemplo, o Casarão da Guiomar se as pessoas não visitam o Casarão da Guiomar? Ou seja, para que eu preciso daquele casarão gigante, daquele espaço gigante, simplesmente como um baú para preservar a história? Aí já não faz sentido, entende? Então, eu acho que a gente precisa criar um senso de visitação. E as pessoas precisam ter interesse em visitar. Tem locais, por exemplo, como aquela hélice em bronze, né, que é um monumento próximo ao Teatro Vasquez, lá, é aquela região, mostrando em homenagem, né, a dois expedicionários aí que faleceram, né, numa homenagem à Segunda Guerra Mundial. E o negócio está perdido no meio de uma avenida onde todo mundo passa, todo mundo vê, mas ninguém enxerga. Talvez esse seja o ponto mais fundamental com relação a isso. Então, uma das coisas que eu venho, né, nessas últimas 2 reuniões que a gente fez do Contour e que eu venho comentando com eles, é a importância da gente fazer esse levantamento, né, que a gente chama de inventário turístico, e que a gente crie, então, um processo de divulgação desse inventário para depois, posteriormente, começar a criar as conexões, como, por exemplo, criação de roteiros e coisas que vão encaixando todo esse inventário. Mas o patrimônio histórico, ele entra de forma muito forte nisso. E aí um terceiro ponto, muito importante também, e que muitas vezes ele fica deixado de lado, que é você criar atração dentro do atrativo, ou seja, quando você vai, por exemplo, para o Casarão do Chá, eu já tive a oportunidade de ir para lá, você entra no Casarão do Chá, tem alguns cartazes contando um pouco do que é cada coisa lá no casarão, né, e um pouco do como funcionava a fábrica do chá, mas a coisa é muito incipiente, é muito pequena, né? Falta realmente, de repente, você ter, pelo menos nos finais de semana, quando tem mais gente, guias que possam estar lá contando a história, ou se não pegar aqueles senhorzinhos da comunidade japonesa que de repente trabalharam lá para mostrar um pouco do que eles faziam, do como era o trabalho, sabe? Contar da dificuldade que foi fazer o restauro daquilo, que teve um cara de fora para conseguir fazer aquele casarão sem pregos, porque, no geral, as pessoas não leem manual de celular. Você acha que as pessoas vão ficar andando por ali, lendo os cartazes? Elas andam, tiram foto, colocam no Instagram e vão embora. Então, eu acho que falta um pouco da gente criar isso, talvez criar uma interação através do uso de QR Codes, né? Criar mapas virtuais da cidade para que as pessoas vão, e principalmente deixar os locais abertos. E daí eu me refiro a um ponto que eu já até comentei com a Kellen, né, que é a Igreja do Carmo. É um dos pontos históricos, em termos de história mesmo, mais antigos que a gente tem aqui na região e que nunca está aberto, sabe? As pessoas não conseguem visitar aquele lugar. Você precisa ir para lá, olhar uma plaquinha que tem do lado com um telefone para você ligar, e aí eles abrem para visitação no domingo entre meio-dia e meio-dia e 5, ou seja, se você não chegar lá naquele momento, você perde. É um lugar assim, eu estou há 11 anos aqui em Mogi e eu nunca consegui visitar aquele espaço. E aquele espaço, para mim, pelo menos em termos pessoais, me interessa muito, já que eu sou conselheiro da Capela de São Miguel Arcanjo, em São Miguel, né, que é uma capela irmã dessa capela aqui nossa, que é de 1560. Né? Oi? Irmã da Capela Santo Ângelo. Isso, então, quer dizer, a gente tem aqui um patrimônio histórico super importante. Eu ainda comento com os meus alunos que existe uma conexão do pessoal que vem de Bertioga, onde a gente tem a Ermida de Santo Antônio de Guaibê, e daí vai subindo aqui pela Serra, né, para em Mogi, por exemplo, onde a gente tem aí a Capela de Santana, a Catedral de Santana, não sei, lá Santana não, desculpa, lá no Carmo, né, e daí vai indo, passa pela Biacica, aqui no começo de São Miguel, e depois na Capela de São Miguel, muito antes de começar a cidade de São Paulo, pátio do colégio e outras coisas. Então, acho que é muito importante que a gente recupere isso, até um pouco pelo que foi falado da parte de escolas, onde eu vejo a importância das escolas levarem pessoalmente ou virtualmente os alunos para conhecerem esses espaços. Acredito que o pessoalmente seja muito melhor,
e que a gente tenha um enriquecimento desse processo, dessa valorização do patrimônio histórico, que eu vejo como algo que é extremamente importante, mas que fica, de certa forma, perdido no meio, né, da multidão, no meio de tudo isso que a gente tem. Pra vocês terem uma ideia, descobri há 2 anos atrás, quando você vai lá na frente da onde era a Igreja dos Pretos, né, lá onde tem a praça, do lado da Marisa, que você tem aquele painel de acrílico que mostra como era antigamente o perfil lá antes de fazerem o hotel e tudo mais, né? E eu não sabia disso, eu descobri isso por um aluno, quando a gente fez uma visita aqui em Mogi, que ele comentou disso, e daí eu olhei e falei, nossa, é verdade. Mas eu aposto que 99% das pessoas que passam lá não fazem ideia do que aquele acrílico está fazendo lá. O que aquele sino está fazendo lá, que era o sino da igreja que estava lá. Da mesma forma que 99% das pessoas que saem da estação de São Miguel Paulista não fazem ideia que aquele prédio que está na frente deles é uma capela de 1560 que representa a chegada do Anchieta na região de São Paulo. Então, assim, o quanto que isso é importante para a gente ter. E uma curiosidade, né? A avenida que começa na capela termina aqui na Vila Vitória, onde eu moro, né? Então, ela vem numa linha reta de lá, passando pela cidade de Itaquá, Poá, Suzano, até chegar aqui, que era a antiga São Paulo-Rio. Então, a gente tem uma conexão muito grande, e eu acho que o turismo é um dos pontos importantes para a gente fazer essa conexão e preservar o patrimônio histórico de Mogi, que é fantástico e que tem que ser preservado. Acho que é importante ter lei, como o Osmar falou, mas é importante também a gente fazer via sociedade civil um processo que incentive a preservação através da visitação e de outros processos, exposições e coisas assim. É isso, obrigado pela oportunidade aí de novo. Bom, eu que agradeço, Ricardo. A gente tem também o Selmo, que também levantou a mão, pediu a palavra. Selmo. E depois, na sequência, tem o Gustavo escreveu aqui no chat, Bira, aí a gente lê a pergunta dele também. Legal. Desculpe, provocação é comigo mesmo. Então, companhia, o plano diretor tem um monte de arcabouço de leis recentes que elas contemplam justamente isso que é incentivar que as construções da área central, qualquer que seja ela, se ela é preservada, ela tem reciprocidade. Então, se ele não pode construir porque é patrimônio, ele tem direito a ter títulos de poder vender esse espaço que ele não está podendo construir ali. Então, são leis que vêm contemplar as necessidades. Só que o desconhecimento é tanto, você veja só, o próprio colegas nossos arquitetos, às vezes desconhece que isso existe na legislação, entendeu? Eu queria falar uma coisinha para o professor Geraldo Neto. É o seguinte, professor, a gente percebe tudo isso, é questão de a coisa gradativa e caminha, porque a gente precisa primeiro conhecer, né? Depois proteger, depois inventariar, registrar, tem que ter vigilância sobre as coisas, até chegar no tombamento, né? Que na sequência natural das coisas, os bens chegam a isso, até com a intenção de desapropriar, que eventualmente nada mais é do que uma cautela para a gente preservar e ter acesso a tudo isso. Então, professor, só queria dizer para o senhor, olha só que interessante. Outro dia o Pinhal mostrou e eu não sabia, por mais que eu me entenda um pouquinho, e há 44 anos milito na área de arquitetura e urbanismo, em Mogi, mas trabalho muito tempo fora, tem uma disciplina de história municipal na grade curricular das escolas. É a Lei 7.118, do dia 12 de janeiro de 16. Lei 7118, 12 de janeiro, e ela só foi, assim, implementada em 3 de dezembro de 18, olha só, de 16 para 18, até que ela fosse
no sistema de leis municipais. Então, quer dizer, olha só, as crianças não aprendem, né, do 1º ao 9º ano, né, as coisas da cidade, porque eles não têm a intenção de acontecer, mas é disciplina, entendeu? Faz parte da disciplina das escolas municipais de Mogi terem a história municipal como matéria. Então, eu gostaria que, principalmente agora, quando vocês, todos nós, estamos com força e arrancada forte pelo novo governo, que aí desponta, então, são coisas que eu mesmo desconhecia, entendeu? Foi uma lei, não importa quem fez, mas foi aprovada. Então, são... Que foi o vereador Juliano Abre. Eu sei, eu não queria falar, mas você já falou, tá bom. Né? Mas, ó, de qualquer forma, eu tinha e tenho bastante amizade com o secretário Armando Sérgio, e ele disse, pô, Selma, a gente chega aqui e não sabe isso, não fala... Depois que inventaram o QR Code, que ele fez referência, puxa vida, ninguém vai ter interesse de pegar o QR Code, estragar, pichar, destruir, e você pode, através de um pequeno elemento, ter um monte de informação. Então, quer dizer que é sem dúvida alguma, o inventário que precisa ser feito de todos os patrimônios. Isso é uma coisa que o Glauco vai poder se debruçar e cuidar, né, para poder fazer isso. Ele queria que tivesse a história até do nome das ruas. Se você puser um QR Code no nome das ruas, das placas das ruas, você vai saber quem é Paulo Frontin, não Frontin, né, ou Bira, que eu sempre brigo, que não é Oliver, é Oliver, né? Então, quer dizer, são coisas que as pessoas vão aprendendo. Eu aprendi hoje e não sabia que existia todos. Eu fui pesquisar, saber o que é todos, todas e todes. Mas eu encaro porque eu não sou binário, né? Não ao binário. Então, vamos lá. Vamos aprender, né? Sempre é bom. E aprender não ocupa espaço. Obrigado, gente. Desculpa, não vou falar mais, hein? Para falar, sim. Bom, vamos lá. Agora, vou passar a palavra para o Glauco, que ele também se manifestou. Glauco? Perfeito. Então, nós temos uma grande bagagem de coisas, né, que já estão sendo realizadas, né? Então, peço que todos tenham um pouco de paciência, mas dentro aí do próximo mês, muitas novidades já com relação ao patrimônio vai sanar muitas coisas, né? Então, o uso do QR Code, por exemplo, é uma das questões que já estão na prática sendo realizadas, tá? A gente vai estar fazendo divulgação, né? Mesmo eu não estando, né, na secretaria ainda, eu estou fazendo ainda, né, essa ajuda de orientação do grupo e trabalhando, né, de uma forma voluntária até eu poder estar entrando na secretaria. E, de certa maneira, né, nós temos muitas coisas, né, com relação à história da cidade que nós temos divergências, né? Então, no caso do exemplo, né, do aviador, né, daquele monumento, algumas pessoas, né, o próprio Ricardo comentou, né, do expedicionário, mas ali foram 2 aviadores do Clube de Aviação de Mogi que eles acabaram tendo um problema no motor do avião em 48 e houve, então, né, a queda aonde hoje é o campo do Comercial, em frente à UBC. E foi feito esse monumento para homenagear os 2 aviadores. Eles não foram expedicionários. Às vezes o pessoal confunde, por tantos mogianos na guerra, né? Mas eles tiveram um papel fundamental também aí na história da aviação no município com o Aeroclube de Mogi. E com relação, né, às várias frentes do patrimônio, né? Até o Selma comentou a questão do plano de cultura, né? O patrimônio está dentro do plano do eixo 8, né? E acho que já é uma grande vitória nesse organograma da Secretaria de Cultura constar o patrimônio histórico, né? Porque isso não tinha nas gestões passadas, né? Pelo que eu me lembro, depois o Bira pode me corrigir, acho que a última gestão que teve uma relação de patrimônio mais elaborada foi na gestão que foi do prefeito João Giabe, né? Então foi lá atrás, né? Então isso já veio se perdendo e nós conseguimos retomar isso com essa equipe, né? Então hoje nós temos historiador na equipe, nós temos, futuramente teremos museólogo, teremos arquivista, para sanar muitas áreas que estão carentes.
Nós temos um arquivo histórico riquíssimo, tá? Documentos que remetem ao século XVII, que precisam estar disponíveis, que precisam de uma leitura paleográfica, para que aí nós conseguimos trabalhar isso nas escolas, né? Eu tive a oportunidade, agradeço imensamente a professora Maria Geni, e no ano de 2010, né, nos 450 anos, eu fiz uma formação, né, para os professores no Senforp, e com os materiais que eu preparava. Então, tinha muito material que eu fiz, que está até hoje no YouTube, que se usam ainda, né? Então, são vídeos, são fotos, que falam de diversos momentos do patrimônio histórico de Mogi, e que a gente vai conseguir, né, nessa nova gestão, colocar isso de uma maneira muito mais fácil, né, para as pessoas, né? Acho que o QR Code e as novas tecnologias facilitam, né? Então, esse diálogo com a educação vai ser um dos principais pontos nossos aí nessa gestão, para levar essa lei, né, do vereador Juliano Abbe, na época. Ela foi trabalhada, de certa maneira, mas a Secretaria de Educação, uma coisa que eu sinto que falta, acho que seria, dentro dos materiais, um material específico de história de Mogi, história, geografia e botânica da cidade, né? Acho que colocando toda essa relação da fauna e flora, histórico, material, imaterial, se nós conseguirmos fazer isso, nós temos mãos para poder fazer isso, acho que é uma grande vitória, né? As professoras usam, né, de diversos elementos. Eu ajudei a fazer um curso também esse ano, orientei uma parte do curso das professoras, o Neto tem o curso dele também de cultura. Eu acho que todos nós fazendo, aos poucos, né, isso vai se tornando rotina, né, e acho que precisa mais o incentivo. Acho que esse momento, como eu disse, nós estamos num momento de grande transformação, e o patrimônio, ele vai ter um olhar, porque as outras áreas da cultura tiveram seus olhares muito bem equilibrados, mas o patrimônio ficou de lado, não querendo colocar, né, taxar antigas gestões, mas faltou, acho que, um olhar mais específico para o patrimônio. Então, isso nós vamos conseguir dentro dessa temática. Acredito também que na questão do arquivo histórico, como eu falei para vocês, né, nós temos um grande volume de fotos, né, de documentos, e nós estamos estudando, né, para se criar um portal, né, para a gente poder digitalizar. É muito material, não é material para a gente falar, vamos digitalizar isso em 6 meses, em 1 ano. Não dá. É um material que tem que ser aos poucos, mas que servirá para muitas pessoas poderem escrever suas teses, pesquisarem, para pessoas que são profissionais e até amadores. Acho que o acesso será uma coisa muito importante, né? O Ricardo comentou também dos museus, né? Tem, às vezes, pessoas da cidade de Mogi que não conhecem os museus de Mogi. E os museus acabam se tornando lugares que está faltando um plano museológico, né? Eu estou indo para o museu, tá, mas o que eu estou vendo no museu? Às vezes as pessoas não conseguem entender, porque chega a ser um amontoado de coisas que não tem um sentido, porque falta esse plano, né? Esse plano, ele pode ser elaborado com diversos ferramentas, como realidade aumentada, o próprio QR Code mesmo. Então, interessante, né? A gente pega os museus, principalmente na capital, nós temos o interativo do museu, né, que é a parte da monitoria. Nós temos muitos jovens na cidade de Mogi que fazem curso no Crescer, a gente pode fazer um curso, chamar, estagiar, então trazer essas pessoas para trabalharem, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Museu não pode fechar domingo, né? Museu fecha na segunda-feira. Então, acho que Mogi tem que estar viva no sábado e no domingo, tá? A gente espera que tudo passe depois dessa pandemia, né? E que nós conseguimos trazer vida ao centro. Então, acho que os museus podem trazer uma vida, basicamente, né, a cultura pode trazer também uma vida noturna equilibrada para o centro, que está faltando demais. Mogi está muito, já estava, né? Agora está muito mais morta a partir das 18 horas, né? Você fica naquela coisa, né? Tudo fechado, mas eu acredito que nós temos um potencial grande, né? No futuro próximo, onde tudo essa pandemia se equilibrar e nós conseguimos voltar à tona, né? E eu sinto que o equilíbrio entre o patrimônio histórico e o turismo, né? Ele vai ser o grande incentivador aí para a gente poder pensar
até numa forma, né, de fomentar recursos para os empresários que estão em crise. Acho que isso será um grande objetivo para a gente poder criar um desenvolvimento econômico para o centro e para as áreas que estão descentralizadas, né, pensando aí nas visitas, né, nós temos ali o bairro de Patinga, Taessupeba, Sabaúna, a Serra do Tapeti, Jundiapeba, que tem roteiros que o Bira tem muitos amigos da área da bike que vêm fim de semana para poder fazer trilha. Então, você tem vários frentes diferentes, né? Tem vários gostos, tem pessoas que podem vir fazer um roteiro só de capelas rurais, tem gente que pode ir para o centro, tem gente que pode vir fazer as atividades ao ar livre, né, com bike, com outros tipos de esportes. Então, olha o quanto de ganho que nós temos. O que falta mesmo, ao meu ver, é a força de vontade de fazer. Acho que o diálogo aberto, o que vocês estão trazendo, são muitas demandas em que eu fico feliz, porque muita coisa já está contemplada lá no plano de cultura e também nas nossas ações iniciais, né? Acho que o que nós já estamos fazendo, em alguns momentos iniciais aí, eu, o Bira, a Juliane e a Nayara, já está basicamente rodando muita coisa. Então, acredito que no próximo diálogo aberto, né, acho que de maio, a gente já vai ter coisas a comemorar. Então, agradeço muito aí a cooperação de vocês, né, mas esse é o meu ponto de vista. Olha aí, Glauco, não promete que a galera vai cobrar, hein, mano? Dá tempo. Ô, Bira, se você me permite, o Gustavo tinha colocado um comentário aqui. Claro, mano. Vamos ler aqui o comentário dele e, de repente, a gente faz alguma consideração nesse sentido. De repente, o Glauco também pode comentar. A gente já começou uma rodada de pincelada sobre o que foi comentado. Então, eu vou falar na sequência aqui, eu vou ler o do Gustavo, depois está o Neto e o Selmo. Pode ser? Na sequência, tá? Então, o Gustavo disse o seguinte: Gustavo, você não quer abrir a voz aí e falar, não? Você não está com problema, né? Ô, Manuel, o Selmo já falou. Depois o Neto, tá? Depois o Neto. Deixa eu abaixar a mão dele aqui. Aí, beleza. Pode ser, Júnior. Fala aí, por favor. Discutimos em outras ocasiões sobre as necessidades levantadas pelas Congadas, Moçambiques, Marajá e São Gonçalo. Foram colocadas pautas de inclusão e valorização maior desses grupos, para além dos eventos que participam. Falamos da parceria com a educação, que será um grande passo se as ações acontecerem, Neto está aí, então já é uma lembrança. Mas quero aproveitar esse momento para sugerir ações com o turismo e perguntar quais os planos para os grupos enquanto patrimônios históricos e materiais a longo prazo. Eu digo a longo prazo porque nos outros diálogos, inclusive de culturas populares e com os próprios grupos, a gente já discutiu um pouco das necessidades agora, durante a pandemia, as necessidades mais urgentes, né? E aí eu estava ouvindo as falas de vocês e estou aprendendo bastante, né? Eu estou me aproximando, como o Glauco colocou, vocês estão talvez se aproximando também nesse momento mais, né? E aí eu também estou nesse movimento aprendendo com vocês, mas eu fico pensando que quando fala de patrimônio, eu torço para que não se esqueça, né, do patrimônio imaterial. Eu torço muito, eu sei que todo mundo tem várias necessidades, né, eu estou acompanhando todos os diálogos aqui, a lista é grande para cada grupo, mas eu torço muito mesmo para que na próxima reunião de maio, a gente já tenha aí ideias, né, proposições para os grupos também, né, vocês falaram aí do roteiro, por exemplo, das capelas, né, nas capelas a gente tem grupo de São Gonçalo, a gente tem grupo, então dá para incluir atividades, né, para que tragam retorno financeiro e valorização, né, desses grupos. A gente tem a gente tem pouca, talvez, documentação também, né, o Selma até falou aqui, né, da relação com conhecer, proteger, documentar, preservar, tombar. Eu não, nesse momento, para esses grupos, não consigo ver uma ordem, por exemplo, disso. Acho que a proteção, a documentação, tudo é urgente, né? E aí eu, inclusive, tenho muito material de pesquisa, se vocês precisarem da minha
colaboração, eu me coloco à disposição também para ajudar, porque eu tenho essa pesquisa, eu faço com os grupos há mais de 20 anos, né? Então, tem relação. E o patrimônio material da cidade, né, os casarões, a história, ela não está desvinculada, né? Que a gente tem essa herança colonialista, né, essa visão eurocentrada da nossa formação, tal, mas se a gente for a fundo, a gente vai descobrindo muitas relações entre os grupos e a história de Mogi com quem conta a história, né? Então, fica aí essa provocação, pedido, tá? Obrigado. Bacana. Dando sequência, então, seria o Neto. O Neto pediu a manifestação aí, palavra. Opa, eu queria primeiro agradecer ao Selmo, porque essa lei que ele citou, por exemplo, eu confesso que eu desconhecia. Vou até explicar por quê. Houve um interstício aí no qual eu saí da Secretaria de Educação, fui atuar na escola, e aí voltei. E foi exatamente nesse período, entre 2016 e 2018. Então eu mesmo não tinha conhecimento, até depois, se alguém puder passar o número, que eu tentei anotar aqui, não sei se anotei certo. Eu anotei 7.118, se não for esse o número. É isso aí. Perfeito, então está anotado. Vou passar isso, eu tenho duas colegas que trabalham comigo lá na divisão de orientação pedagógica, no departamento pedagógico. Eu estou responsável pela área de artes, mas tem duas colegas, uma responsável pela área de história e uma pela área de geografia, e eu vou passar para elas já na segunda-feira essa informação, né? O Glauco, lembro bem, o Glauco já deu palestra para nós lá mais de uma vez, inclusive, que foi muito bacana, né? Eu acho, Selmo, que às vezes o professor da sala de aula não trabalha esse tema que é tão rico, não porque não se queira, mas porque, primeiro, porque ele não, muitos professores talvez nem conheçam a lei, como era o meu caso, por exemplo, e mais do que isso, porque o professor, muitas vezes, na sua formação como professor, ele pouco teve a chance de estudar esse assunto. Então, ou seja, ele tem muito pouco conhecimento sobre esse assunto. Então, daí sim, esse diálogo, como o Glauco está descrevendo, é precioso para nós, porque quanto mais a gente puder aproximar o professor, ter fontes de pesquisa que a gente possa recomendar ao professor para que ele se abasteça e se nutra do que é preciso trabalhar, aí ele com certeza vai ter todo o interesse de levar para a sala de aula. Então, fico feliz que haja esse diálogo, está tudo anotado aqui. Um recadinho, queria comentar só com o Gustavo. Gustavo, eu e o Manuel e eu tivemos uma reunião bem bacana essa semana, né, Manuel? A gente já está começando aí a rascunhar algumas possibilidades de inserção de trabalhar o patrimônio das congadas nas escolas. Estamos começando a desenhar um projeto que está muito promissor, conversamos com algumas diretoras de escola que estão muito entusiasmadas. Então, acredito que a gente já vai começar, né? Tem que começar pequenininho, não dá para começar com o tamanho que a coisa merece, porque a gente não tem pernas para isso, mas devemos começar. E um recadinho que eu queria dar para o Glauco... Neto, posso só fazer uma consideração em cima disso que você falou rapidinho? Claro. Não se esqueçam de chamar e consultar os grupos nessa construção. Eu acho que isso faz parte da inclusão. Tá? Só um adendo aí. Vocês estão construindo juntos? Chama o pessoal. Beleza. A conversa é essa mesmo, é de levar os grupos às escolas. Tá, mas chama para construção também da ideia. Sim, não, sem dúvida. Sem dúvida. A gente até estava conversando sobre fazer umas visitas técnicas nas escolas, né, Manuel? Não agora, porque elas estão fechadas, mas para a gente conhecer os espaços, depois poder chamar os grupos para conversar e montar conjuntamente uma programação. É bem por aí mesmo que a gente está conversando. Eu ia dar um recadinho. Neto, só rapidinho. Eu coloquei o link aqui no chat. Eu achei só do projeto de lei, tá? Eu não sei se estava em tramitação nessa época, mas eu coloquei aqui o link no chat da lei 7.118, tá bom? Boa. Quem quiser depois dar uma olhada. Aqui. E aí só um recadinho para o Glauco, que eu sei que ele também se interessa por este assunto. Eu participei de uma reunião que estavam a Lúcia que está por aqui conosco, ela vai lembrar disso, e a Kellen também estava. Eu fiz um pedido para elas, eu falei, eu queria muito poder colaborar, que eu queria muito que a gente falasse mais da obra do Chiang Kai-shek, que é um dos meus pintores favoritos, e pouco se fala dele, e você já fez material sobre ele. Então, Glauco, se você quiser depois me passar seu e-mail, eu cheguei a escrever um texto sobre ele, tem alguns livros que eu importei da China sobre ele. Se quiser depois trocar uma bolinha sobre esse assunto, estou à sua disposição. Perfeito, só falar um minutinho só. Não, muito obrigado, Neto. A gente vai sim fazer essa troca, é importante. São pessoas, né? O Chiang Kai-shek tem várias obras, né, que ainda estão na cidade e pouco se fala dele, né? Como outros artistas, né? O Brecheret, ele
viveu um tempo com a esposa em Itaipeba, então nós temos aí muitas histórias, né, de artistas, Volpe, né, que passaram pela cidade, então precisa retomar isso. O Gustavo, eu agradeço, Gustavo, a questão dos levantamentos da cultura imaterial, tá? A gente vai contar, sim, com a tua ajuda. Eu conversei com o Mason até na semana passada sobre isso, né, de ver as questões das culturas imateriais e fazer o inventário delas. Então, a gente precisa de pessoas que tenham essa prática, e você é um estudioso na área, tá? E eu conto, sim, a gente vai fazer essa parceria. O Neto também, dessa área da música, então a gente vai fazendo aí grupos. Uma coisa que eu só queria colocar, que eu não tinha citado, que acho que é muito importante, até depois o Bira poder constar isso, é o Promemória. O Promemória é um grupo que foi criado em 2017, no qual especialistas fazem parte, né? Foi feito um decreto pelo prefeito, na época, Marcos Mello, só que, infelizmente, esse grupo só teve 2 reuniões, de 2017 a 2020. O grupo acabou não tendo uma vida útil, né? Então, qual que é a finalidade do Promemória? É ajudar, um grupo de pesquisadores a criar esses inventários, né? A trazer, né, no caso do Neto, a questão da cultura indígena, tá? Então, até a cultura, no caso, né, que nós temos na cidade de diversas imigrações, tudo isso, né, a cultura dos escravos na cidade, a cultura negra, né? Então, como tudo isso vai sendo trabalhado? Então, fica muito, basicamente, né, nas entrelinhas, né, a mulher na história de Mogi. Então, são assuntos que precisam voltar a ter um patamar muito importante para nós usarmos isso, né, como ferramentas, né. Então, acho que hoje as crianças, cada vez mais críticas, elas gostam demais de conhecer a sua história e valorizar, né. Então, eu não esqueço, uma vez eu tinha um grupo de pesquisa, né, e fui levar os alunos até o sítio Morrinhos, que é um sítio de arqueologia lá em São Paulo. E aí, um aluno da rede municipal de Mogi. E chegamos lá, né, tinha um jarro enorme, né, parece uma ânfora, né, enorme ali de água, né, que quem vê pensa que é de água, né. Daí a moça educativa perguntou para os alunos, falou: o que é isso? O único aluno, a moça falou: olha, ele foi o único, no tempo que eu estou aqui, de 4 anos, conseguiu acertar. Ele falou que ele é um vaso fúnebre. Então, é uma urna fúnebre indígena, que era de São Paulo. Então, como que foi tudo isso? Porque a professora trabalhou esse tema na sala de aula. Então, olha como que a informação, quando chega com uma certa facilidade, né, aos nossos educadores, como isso ajuda bastante. Então, acredito que isso vai ser um dos campos para que a valorização, né, comece lá por baixo, comece pelas crianças. Isso a longo prazo, né, nós vamos vendo que as próximas gerações vão estar mais conscientes da importância de todo esse processo e que nós não viremos vilões, né, porque o patrimônio fique só nessa coisa, né, a gente só quer preservar e prejudicar outras pessoas. A gente tem que tirar esse monstro, né, e facilitar tudo, né, como o Osmar tinha colocado. Mas é isso mesmo. Acredito que dá para a gente fazer muitas parcerias. Bom, eu vou pedir a palavra para a Lúcia agora. Lúcia. Bia, complementar aqui o que o Neto falou, nós somos colegas de trabalho na construção do currículo municipal. E nós tivemos uma preocupação grande nas áreas, né, de arte, história e geografia, de incluir o patrimônio da cidade. Então, tanto o patrimônio natural também, que também é importante, ele é contemplado no currículo. O currículo foi feito em 2018, final de 2018, 2019, e vai ser revisto. Nós teríamos que fazer uma revisão nele o ano passado, né, mas não conseguimos por conta da pandemia. E então, essa preocupação em fazer esse link entre a cultura, entre o patrimônio, ela já existe. E nós pensamos em várias ações, inclusive formação para os professores. Então, agora nós temos lá na secretaria o Glauco, que vai poder fazer essa ponte, a Nayara, e então nós vamos enriquecer esse projeto. E nós estamos muito preocupados, principalmente com esse que vocês levantaram, que é a preocupação em mostrar a população real que existia aqui em Mogi. Então, as diferentes matrizes que viveram aqui. Então,
nós vimos que não existia somente um povo indígena, então existiam, no mínimo 3, 4, né, o Glauco? Eu acho que nós vimos lá assim, uma quantidade grande que foi banalizado, parece que existia um tipo só, né, uma pessoa só, uma tribo só. E então nós estamos fazendo essa pesquisa, o Glauco, Nayara, eles estão assim empenhados em fazer esse trabalho e principalmente levar para as escolas. Agora, nós temos também um historiador aqui em Mogi, que é o Luiz Miguel Baida, ele não está aqui hoje, mas ele fez um material muito bom, ilustrado, e uma cartilha que ele deixou com a gente lá na secretaria, o Geraldo, para a gente tentar apresentar para a educação, para ver como é que nós conseguimos fazer esse livro, porque ele é bárbaro, ele é muito bom, e está ali com a gente com uma ilustração que todas as crianças gostariam muito de ter esse material. E, então, ele está com a gente, nós estamos recebendo várias contribuições para a gente tentar montar uma parceria com a educação, algo que consigamos levar para todas as escolas. Porque eu não me lembro, algum de vocês aqui comentou isso, né? A falta de material. E é verdade, precisa ter esse material para levar. Então, já temos material muito bom preparado. Tá? E, então, era isso, gente. O Selmo, você pediu para eu comentar sobre o núcleo de arqueologia, mas eu estou mediando hoje o diálogo aberto. Eu vou pedir para você, por favor. De novo, o pessoal vai falar que não, imagina, não tem problema nenhum. Desculpa. É que o ano passado chegou uma bola quadrada para nós, que foi quando a Universidade de Brás Cubas, né, que eu sempre me chamo ela de universidade, agora eu sei que é o centro universitário, eles desmontaram o departamento de arqueologia e foi colocado esse material embaixo de umas escadas lá do anfiteatro lá. Então, quando eles desmontaram isso, eles mandaram para a prefeitura dizendo que eles têm que cumprir a lei, né? Aquilo não é deles. Eles estavam fazendo um trabalho. Então, eles têm que devolver ao município. E o município não pôde receber esse material todo. Você vê, Mogi é uma cidade que tem até esse patrimônio arqueológico, e que muitos lugares não têm. Até isso, a riqueza Mogi tem. Então, esse material está guardado, não foi mais tocado nele, e ele está lá na Universidade de Brás Cubas, esperando que alguém possa acionar. A Nair, que fazia parte do nosso grupo, e ela vem com a experiência de tantos anos, e ela cuidava disso, ela explicou que existia uma legislação que foi quando o Cascado direito vacante, jacente, aquelas coisas todas do patrimônio. Então, esse imbróglio todo de tudo que sem herdeiros fica para a USP. Então, tem várias casas no centro da cidade que são de propriedade da USP e estão alugadas. A USP não vive desses aluguéis. Ela vive de outras coisas, né? Elas têm outras verbas. Então, está lá o patrimônio sendo dilapidado, não tem onde colocar, e tem várias casas da USP que estão no centro da cidade, até na Coronel César Franco tem 2, que a gente estava querendo pedir junto com o pessoal do cadastro imobiliário, fazer um levantamento e conseguir implementar isso. Quer dizer, é só questão de vontade política para que esse museu, que não é o museu da forma que todo mundo pensa, e sim da forma que tem que ser mesmo um museu, tenha todo esse material que é vastíssimo, entendeu? Então, eu estou falando que nós constituímos um grupo, mas também não consegue decolar. Agora, o grande problema, gente, que eu estou falando, porque nesses anos, eu digo para vocês, eu acho que é uma coisa que até o Glauco já escutou muitas vezes de mim. Se a prefeitura teve uma legislação, que é a 6.086, de 17, e o decreto 8394, que é de 18, uma foi aprovada em dezembro, já em fevereiro o decreto normatizou tudo. Poxa vida, tem 48 artigos para definir tudo que precisa ser feito. Você sabe que número, dentro do livro do tombo de Mogi, nós estamos? Eu queria fazer uma enquete.
para quem sabe, não vale falar, viu, Glauco? Nem o Bira. Mas eu gostaria que vocês dessem uma sinalizada para mim, com os dedos da mão, quantos patrimônios estão tombados. Por favor. Quem está dormindo não pode falar, hein? Quem está dormindo não pode falar. Acordado aqui, ó. Tem um cara dormindo ali do lado esquerdo. Realmente, você acertou. Só tem 2 patrimônios tombados até agora em Mogi. Um é o Casarão do Carmo e agora, recentemente, o Casarão dos Duque. Nada mais. Nós temos uma lista de mais de 20 patrimônios para ser tombados. Não vai, nós não temos uma mão que vai implementar esse trabalho. Nós precisamos desse... O decreto é desde 2007, 2008, não se faz nada. O departamento que o Glauco vai assumir, se Deus quiser, né, pode mudar o nome, o burro continua pastando do mesmo jeito, pode mudar a cor da grama, que eu vou atrás desse DPPH. Quer mudar, virar fomento? Pode fazer o que quiser, mas o que eu quero é que objetivar ter gente qualificada, pô. São José dos Campos, que pertenceu. Eu sou um cara muito antigo, e muito velho, né, quase 70 anos. Pô, eu sei de coisas, porque a gente, além de tudo, a gente conviveu com muita coisa. Então, São José dos Campos era de Mogi. A cidade de São José pertencia territorialmente a Mogi. Guararema, tudo isso era Mogi. Só existia 2 cidades, São Paulo e Mogi. Entre São Paulo e Mogi, tudo é Mogi. Entendeu? São Paulo acabava em São Miguel Paulista. Poá, Ferraz, todo esse território todo é Mogi. E tem um mapa disso daí que vocês podem ver que é maravilhoso para acontecer. Então, vamos... Desculpa só falar uma coisa, Selmo, mas São Miguel Paulista vinha até Brás Cubas aqui, viu? Não. A cidade de São Paulo terminava em São Miguel Paulista. Sim. E o bairro de São Miguel original... E Mogi começava em São Miguel Paulista. Sim. Então, a divisa de São Paulo era Mogi, entendeu? Mogi e São Paulo é divisa, assim como Santos e Mogi sempre foi divisa. Pouca gente sabe, é assustador pensar que Santos é divisa de Mogi. E eu assisti quando construímos a estrada Mogi-Bertioga e 2 anos depois a cidade foi emancipada. Eles sabiam que ia acontecer isso, porque Santos não queria essa estrada por isso, porque sabia que Bertioga é muito mais Mogi do que Santos, porque você está mais próximo de Mogi, né? Mais fácil, mais tudo, do que a cidade, mas nós temos a mesma origem. Tanto é que Brás Cubas, todas essas coisas são a nossa mesma origem. Gente, obrigado, viu? Bom, deixa eu ver se tem mais alguém pedindo a palavra. Não temos. Bom, Manuel, você quer fazer algumas considerações sobre os apontamentos elencados aí? Lúcia, Glauco, Nayara, fiquem à vontade. Cara, eu acho que só da minha parte aqui, só realmente agradecer mesmo, assim, o debate foi de alto nível, altíssimo nível aqui, muita coisa legal, aprendi também coisa. Eu também não conhecia essa lei 7.118, já aproveitei, já dei uma visualizada aqui nela. E dizer também, como disse o Glauco, né, naquela hora, que a gente está planejando muito as coisas, o que a gente está fazendo é isso, né? Nós estamos sendo atravessados, né? O início de uma gestão é um negócio completamente inédito de muitas maneiras, de muitos aspectos. Mas a mudança de gestão, a gente teve a pandemia e a gente não conseguiu, infelizmente, fazer uma transição. Então, assim, esse diálogo aberto para a gente também tem sido, né, Lúcio? Também tem sido um pouquinho parte da transição, né? Para a gente ouvir vocês e a gente conseguir entender muitas coisas, aprender mesmo, e às vezes até se atualizar, né? Tem várias coisas que foram faladas aqui hoje que eu me atualizei, né? Teve uma época que eu estava no Conselho Municipal de Cultura e eu tinha uma proximidade maior com o FAP, conversava com o Bira, quebrava uns pau com ele lá e tal, e aí tinha, mas era legal, porque tinha essa proximidade, a gente conhecia. Aí eu me afastei um pouco do Conselho, fiquei só na militância e na produção mesmo, né, de arte e cultura na cidade, e agora a gente vai vendo, é muito legal ter esse contato com o Selmo, que eu conhecia, com vários outros queridos aqui, e então, assim, só agradecer e dizer que a gente está fazendo o quê? A gente está mirando
as demandas, planejando e dando, como disse o Geraldo Neto, que agora há pouco, um passinho de cada vez, um passinho sustentável e forte e firme, para que a gente não volte para trás, mas muito baseado em plano de ação, muito baseado em qual é o próximo passo. Eu achei muito legal a fala que o Selmo fez ali, foi meio que um embasamento do argumento que ele estava fazendo, mas eu gosto muito disso, a gente desenhar a trilha, e saber qual é a trilha que a gente vai percorrer, cada ponto que os pit stop que a gente vai fazer, onde que a gente tem um porto seguro. Então, quando a gente cumprir uma etapa, a gente comemorar que a gente cumpriu essa etapa e já mirar a próxima. Então, trabalhar realmente com plano de ação. É assim que a Secretaria de Cultura, de uma maneira geral, está fazendo. Eu me apresentei lá no começo, mas esqueci de falar uma coisa que a Juliane Maia falou aqui. Eu também tenho uma experiência de gestão que vem da iniciativa privada. Então, eu sou meio fissurado porque fui educado profissionalmente nesse sentido, né? A gente sempre colocar plano de ação, sempre medir tudo que está fazendo, para a gente medir a eficiência, olhar para os dados que estão sendo gerados do nosso trabalho. E aí o outro poeta do corporativismo outro dia falou que o que não se mede não se gerencia. Então, a gente com certeza vai fazer bastante isso para a gente saber como que a gente está indo, se a gente está indo bem, e com certeza vai ouvir muito toda a população nesse sentido. E eu já aproveito para fazer a fala final e deixar também, pedir, né, para que os queridos que estão aqui, queridas também, já saibam que vai ter o próximo e que quando tiver o próximo, que a gente consiga ser... acho que o Osmar Panegassi falou no começo, e eu ia comentar na primeira fala minha, esqueci. Ele falou assim, essa reunião de vocês... É normal, eu também às vezes a gente fala de uma maneira, mas acho que a reunião é nossa, né? Então, que a gente consiga cada vez mais se apropriar. Então, já deixo o convite para que a gente possa convidar mais pessoas para estar aqui também, acompanhando e principalmente construindo, né? Juntos, em homenagem ao Selmo, juntos, em linguagem não binária. Obrigado e um prazer. Bom, bacana. Então, já vou partir para o encerramento, agradecer a todos pela participação. Só uma resposta aqui para o Bruno, que ele perguntou a respeito do acervo audiovisual. Nós temos um acervo audiovisual no Arquivo Histórico Municipal, está em VHS. Pretendemos, já há algum tempo, fazer toda a conversão de mídia, né, para CD, para também streaming. Acredito que brevemente a gente vai ter notícia bacana sobre isso. Tem festivais de teatro da década de 80, Antônio Filho dando uma entrevista no nosso Teatro Vasques, assim, um acervo riquíssimo, né, audiovisual, principalmente da década de 80, da gestão do Armando Sérgio, né, onde a gente teve aí uma grande força na área da cultura e as vivências da época estão registradas. Do Osmar, sobre a questão do benefício de preservação, nós temos hoje a transferência do direito de construir, que já está regulamentado no plano diretor desde 2016, e pode ser utilizado, mas somente para patrimônios históricos, né, tombados. Como o Selmo disse, só temos 2, e são somente 2 podem ser beneficiados até o momento desse instrumento previsto, né, no Estatuto das Cidades, a transferência de construção. A respeito deixa eu ver aqui mais, um monte de apontamento do Neto sobre a questão dos indígenas, né, dos originários. Em 2012, 2013, a gente elaborou uma exposição em parceria com o Núcleo de Arqueologia sobre a questão dos índios mogianos, né, os índios de Mogi das Cruzes, os povos originários. Então, esse acervo, esse material de exposição, a gente ainda tem, né, e foi uma contribuição riquíssima do Núcleo de Arqueologia, com materiais, cerâmicas indígenas encontradas na área do Parque Municipal, que também ficaram expostos lá durante em torno de 15 dias. Essa exposição foi frequentada de forma muito significativa por alunos da rede municipal na época, e a Secretaria de Cultura era no CIART, a exposição aconteceu lá. Então, esse material a gente também tem no arquivo histórico da exposição. O acervo arqueológico, como o Selmo destacou, foi criada uma comissão, né, para acompanhar toda a transferência desse acervo para o município. Como houve essa transição, a gente ainda está ajustando, alinhando algumas coisas, principalmente a necessidade do CONFAP, né, da nova gestão, assumir, para que a gente possa dar andamento
de uma forma mais, assim, digamos, assertiva, recebendo esse acervo e destinando ele para um futuro equipamento aí que a gente não pode dar uma notícia além do que eu posso falar aqui hoje, mas acredito que brevemente a gente vai ter uma notícia bacana sobre a destinação desse acervo arqueológico. Bom, vamos lá, se tem mais alguma coisa que eu posso falar agora. Bom, acho que era isso, a questão dos processos de tombamento envolve muito essa questão do CONFAP, né? A gestão precisa estar vigente para que a gente possa dar andamento. Estou muito otimista com a instrumentalização do Departamento de Patrimônio, juntamente com a chegada da nova gestão. O departamento já surgiu nessa nova reorganização do organograma da Secretaria, né? E a gente acredita que, muito brevemente, esses processos vão estar em andamento. A gente já tem algumas demandas que a secretária passou para a gente, e acelerar o máximo possível, dentro do escopo dos 100 dias de gestão, a gente apresentar alguns resultados aí já significativos na área do patrimônio histórico. Sobre a questão dos nomes de rua, o Glauco também fez um destaque aí, mas só dizer que nós já levantamos as biografias das personalidades aí nominadas como nomes de ruas na área do centro histórico, pegando referências históricas aí, e já está em contato com a Secretaria de Transporte para que a gente consiga colocar o nome antigo da rua junto com a placa do nome atual, e juntamente com isso, um QR Code para que a população tenha acesso à informação do nome originário da rua, né? Então, a Paulo Fronten, né, como aprendi com o Selmo, como pronuncia, a antiga Rua Direita de Mogi das Cruzes, né? Todas as cidades coloniais históricas, naturalmente históricas, elas tinham a sua rua direita. A Mogi das Cruzes também tinha, esse nome se perdeu ao longo do tempo, a homenagem ao engenheiro Paulo Fronten, mas a gente vai estar fazendo esse destaque novamente, e também o Glauco fazendo um trabalho sensacional aí para também implantar o QR Code nos patrimônios históricos. Está também em discussão um projeto de revitalização do centro histórico, começando pela questão das fachadas. Então, muita coisa para acontecer. A gente está aí com 3 meses, aí, iniciando o 3º mês de gestão, e a Secretaria de Cultura já está a todo vapor com uma série de ações e projetos. Acredito que no próximo Diálogo Aberto de Patrimônio a gente já vai ter resposta para todos esses questionamentos, e durante todo esse período muita coisa vai estar acontecendo. Manuel, você pediu a palavra aí? Era só para dizer que sobre o ponto que o Bruno Churusca colocou, é legal que também a gente tem agora a divisão de audiovisual sendo ocupada aí pelo Beto Malvão. Então, esse projeto de digitalização também é algo que vai ser colocado como meta, vamos planejar justamente para a gente ir fazendo, talvez devagarinho, quando a gente vê já estamos digitalizados também. Perfeito. Lúcia, quer se despedir do pessoal aí, dar um tchauzinho? Eu quero agradecer quem esteve aqui conosco, complementar, Bira, que também as placas da trilha, né, que está ligando Sim, o turismo. Caminho do Sal, isso, a parte do turismo também, nós já estamos ali botando em prática. O Bira está fazendo trilha até, né, Bira? Ele e o Luiz, para fazer as demarcações, recuperar as placas que já haviam sido solicitadas no governo anterior, mas que não foram colocadas. Enfim, nós estamos trabalhando a todo vapor. Pelo que eu percebo, o nosso departamento, o Bira, Glauco, Nayara e a Jus, nós trabalhamos muito, né, esses primeiros dias. Então, para o próximo encontro, eu acho que nós vamos ter muita coisa pronta. E eu estou muito feliz com o trabalho da gente, com o nosso trabalho. Obrigada a todos que estão aqui, ao Selmo, que veio, ao Gustavo, que está em todos, né? Obrigada, ao Paulinho, enfim, obrigada a todos vocês. Obrigada também, Manuel, por conduzir a reunião, e o Bira. Boa noite para vocês. Legal, Lúcia. Bom, para finalizar, agradecer a todos, lembrar que a gente está vivendo um momento muito crítico aí da pandemia, e a gente tentar se proteger da melhor maneira possível, proteger o próximo. Se sair, saia de máscara, leve o álcool em gel, mantenha a distância. Vamos orar aí por todos os entes, amigos, queridos que nos deixaram, infelizmente, e torcer para a recuperação de quem está aí internado nos leitos de hospitais. E vamos em frente, que tudo vai passar, e a gente
vai seguir em frente com nossos projetos, se Deus quiser. Um grande abraço, uma ótima noite a todos, um bom final de semana. Né, Selmo? Obrigado e desculpe me aturar, hein, gente? Valeu, Vocês vão ter que me aturar. Boa noite. É isso aí. Foi Grande ótimo. abraço a todos. Obrigado, gente. Um abraço. Abraço. Boa noite para todos aí. Valeu. Abração, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Bira, parabéns pela condução da reunião, viu? Foi muito boa. Obrigado, Manuel Osório. Muito boa mesmo, muito dinâmica e muito produtiva. Uma das mais produtivas, uma das que eu mais anotei aqui, cara. Galera, pega pesado. A gente gosta de provocar. Tinha muitas outras provocações, mas a gente deixa para o próximo diálogo, tá bom? Eu gosto assim. É isso aí. Não, eu também acho que só assim que se produz, tá bom? Com certeza. Um grande abraço para vocês. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Bom descanso aí. Tchau, tchau. Valeu, gente. Muito bom. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, Nai. Valeu. Bom descanso aí, viu? Tchau, Ju. Tchau, Alckmin. Tchau, Bruna. Tchau, Manuel. Tchau, tchau. Valeu, viu?